Falar de dinheiro e espiritualidade na mesma frase pode parecer contraditório para muitos, não é mesmo? Mas a verdade é que a Bíblia está cheia de princípios atemporais sobre a riqueza bíblica e como administrar nossas finanças com sabedoria divina. No entanto, milhões de pessoas continuam a lutar com o dinheiro, sentindo-se presas em ciclos de dívida, ansiedade e frustração. Mas aqui está uma verdade poderosa: Deus não te criou para viver assim. A prosperidade financeira, segundo a Bíblia, não é um mito ou um assunto tabu, é um plano divino projetado para que seus filhos prosperem. E não estamos falando de uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Estamos falando de como ganhar dinheiro com princípios bíblicos, aplicando verdades eternas às nossas finanças diárias. Isso soa diferente do que te ensinaram? Claro que sim. Mas é isso que torna este tópico tão poderoso. Hoje, vamos percorrer 7 princípios bíblicos para prosperar, cada um com ensinamentos práticos e exemplos inspiradores diretamente das Escrituras. Esses princípios não apenas mudarão sua relação com o dinheiro, mas também sua perspectiva sobre o que a prosperidade realmente significa. Se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa transformar sua vida. E eu te aviso, o último princípio é uma chave que poucas pessoas conhecem, mas que pode revolucionar completamente sua vida financeira. A riqueza, segundo a Bíblia, não começa com números, mas com um coração alinhado ao propósito divino. Honrar a Deus com nossas finanças não é simplesmente um ato de obediência, é uma demonstração de confiança. Quando alguém separa as primícias e o dízimo, está reconhecendo que tudo o que possui vem dele. Este princípio não é apenas um ato religioso, mas uma chave espiritual para a prosperidade financeira. Abel entendeu isso claramente quando apresentou o melhor de sua colheita, enquanto Caim simplesmente cumpriu o mínimo. Na prática, muitas pessoas sentem que não têm o suficiente para dar a Deus, mas esse pensamento revela uma mentalidade de escassez. Honrar a Deus com as finanças não tem a ver com a quantia que se dá, mas com a disposição do coração. Quando separamos a primeira parte para Ele, demonstramos que confiamos em sua provisão contínua. É aqui que a fé é testada e, ao mesmo tempo, fortalecida. Há aqueles que lutam constantemente com problemas financeiros, e a raiz muitas vezes está em não aplicar este princípio básico. O plano de Deus para a prosperidade financeira inclui um fluxo constante de provisão, mas esse fluxo é ativado com obediência e generosidade. O exemplo de Abel nos lembra que Deus olha além da própria oferta, ele observa a intenção por trás dela. Este princípio não é um truque de mágica para conseguir mais dinheiro, mas uma lei espiritual que abre as janelas do céu. A sabedoria bíblica nos ensina que a verdadeira prosperidade começa com a prioridade certa. E qual é essa prioridade? Colocar Deus em primeiro lugar em tudo, inclusive em nossas finanças. O caminho para a prosperidade financeira, segundo a Bíblia, não é pavimentado com promessas vazias ou fórmulas mágicas, mas com trabalho árduo e diligência. Deus honra o esforço, a disciplina e o compromisso diário com nossas responsabilidades. José, um jovem vendido como escravo, não deixou que sua situação definisse seu futuro. Ele trabalhou com excelência em cada oportunidade, e sua diligência o levou da prisão ao palácio. Essa é a essência da sabedoria de Deus para as finanças, trabalhar como se cada tarefa fosse para o próprio Deus. No entanto, muitos desejam resultados sem o sacrifício necessário. Não basta orar por oportunidades se, quando elas chegam,
as deixamos passar por preguiça ou falta de compromisso. A Bíblia é clara: a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A riqueza não chega para quem espera sentado, mas para quem se levanta todos os dias com um propósito claro e trabalha com paixão e dedicação. É fácil desanimar quando o trabalho duro não parece dar frutos imediatos, mas é aí que a fé entra em ação. Cada pequeno esforço, cada hora extra, cada tarefa feita com amor e dedicação são sementes plantadas em terra fértil. Deus não é injusto para esquecer o trabalho de seus filhos. Saber como ganhar dinheiro com princípios bíblicos implica entender que o sucesso é uma combinação de fé, esforço e persistência. O trabalho diligente não apenas gera renda, mas também constrói caráter. As pessoas que prosperam não apenas acumulam recursos, elas constroem uma mentalidade de crescimento e responsabilidade. O plano de Deus para a prosperidade inclui esforço constante, ética de trabalho e a certeza de que Ele recompensa aqueles que não desistem. Porque, no final, o sucesso não é apenas o que obtemos, mas quem nos tornamos no processo. A sabedoria para as finanças não é apenas um conceito espiritual, é uma ferramenta prática para administrar recursos com responsabilidade e visão. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, entendeu a importância de planejar antes de agir. Muitos problemas econômicos não são resultado da falta de recursos, mas da má administração. O plano de Deus para a liberdade inclui uma gestão sábia de cada centavo que chega às nossas mãos. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas de como você usa o que recebe. A desordem financeira é um dos maiores inimigos da prosperidade. Gastar sem controle, contrair dívidas desnecessárias e não ter um plano claro são caminhos certos para o fracasso econômico. A Bíblia ensina que o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples seguem em frente e sofrem as consequências. A verdadeira prosperidade financeira, segundo a Bíblia, começa com algo tão simples como criar um orçamento e ser fiel a ele. Economizar, investir com sabedoria e evitar despesas impulsivas são hábitos que levam ao sucesso. Não é preciso ter uma grande renda para começar a planejar. Até pequenas quantias podem se multiplicar quando administradas com sabedoria. A riqueza, segundo Deus, não surge de um golpe de sorte, mas de decisões conscientes e consistentes. Cada passo conta, desde evitar despesas desnecessárias até aprender a dizer não a compras impulsivas. Porque a disciplina financeira não apenas melhora seus recursos, mas traz paz e estabilidade para a sua casa. O planejamento financeiro não significa viver com medo ou com uma mentalidade de escassez. Pelo contrário, significa ser um bom administrador do que Deus colocou em suas mãos. A sabedoria financeira cristã ensina que cada recurso tem um propósito e deve ser usado com responsabilidade. Não é uma questão de ter mais, mas de ser fiel com o que você já tem. Assim, as portas da provisão divina se abrem, e a abundância flui naturalmente. Se você precisa de apoio em oração por suas finanças, suas decisões econômicas ou qualquer área de sua vida, deixe seu pedido nos comentários. Cremos que Deus tem o poder de trazer clareza, direção e provisão em cada situação. As dívidas são como correntes invisíveis que prendem não apenas as finanças, mas também a mente e o espírito. A liberdade financeira, segundo a Bíblia, adverte claramente sobre os perigos de viver endividado. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Muitos começam com pequenas compras a crédito, pensando que as pagarão rapidamente,
mas logo se veem presos em um ciclo interminável de pagamentos, juros e ansiedade. Deus não projetou seus filhos para viverem sob o peso da dívida, mas em liberdade financeira. No entanto, não basta evitar novas dívidas, é preciso enfrentar as existentes com um plano claro. A história da viúva que procurou o profeta Eliseu é um exemplo perfeito. Ela estava prestes a perder tudo, mas obedeceu às instruções divinas, trabalhou com o que tinha em mãos e viu um milagre financeiro. A sabedoria de Deus ensina que sair das dívidas não é apenas uma questão de dinheiro, mas também de obediência e fé. O problema não é o crédito em si, mas a relação que desenvolvemos com ele. Usar empréstimos para cobrir desejos em vez de necessidades ou para projetar um estilo de vida que não podemos sustentar é uma receita para o desastre. A riqueza nunca é construída sobre a areia instável da dívida, mas sobre a rocha sólida da administração sábia. Cada decisão financeira deve ser avaliada com habilidade e oração. Sair das dívidas não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo conta. O plano de Deus para a abundância inclui disciplina, compromisso e a disposição para ajustar os hábitos de consumo. Viver livre de dívidas não significa viver na pobreza, mas viver com paz. Quando as dívidas deixam de ser um fardo, o coração e a mente ficam livres para sonhar, planejar e crescer em todas as áreas da vida. Agora que entendemos a importância de evitar dívidas e planejar com sabedoria, é hora de falar de uma das chaves menos valorizadas, mas mais poderosas, para a prosperidade financeira segundo a Bíblia, o contentamento e a gratidão. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a querer mais, a nos comparar com os outros e a sentir que nunca temos o suficiente. No entanto, o apóstolo Paulo nos ensinou um princípio eterno: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A sabedoria financeira cristã não começa com uma conta bancária volumosa, mas com um coração grato. O problema não é ter ambições, o problema é nunca estar satisfeito. Muitos perseguem riquezas pensando que o dinheiro resolverá todos os seus problemas, mas acabam presos em uma corrida sem fim. A riqueza bíblica não está em conflito com o sucesso material, mas nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Contentamento significa conformismo, significa paz no processo. É entender que Deus está no controle e que cada etapa tem um propósito. A gratidão tem um poder transformador. Quando paramos de focar no que falta e começamos a agradecer pelo que já temos, algo muda dentro de nós. A sabedoria de Deus nos ensina que um coração grato é um ímã para bênçãos. Reclamar fecha portas, agradecer as abre. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo que agradecer. Aprender a estar contente não significa parar de sonhar ou de se esforçar, mas desfrutar do processo enquanto avançamos. A prosperidade espiritual e financeira começa com a gratidão e se fortalece com o contentamento. As pessoas mais prósperas não são as que têm mais coisas, mas as que têm um coração pleno. A gratidão não muda nossa situação imediatamente, mas muda nossa perspectiva, e isso transforma tudo. Quando declaramos gratidão, não estamos apenas alinhando nosso coração com a vontade de Deus, mas também ativando um princípio espiritual que atrai a provisão divina. Escrever uma declaração de gratidão é mais do que palavras, é um ato de fé que quebra barreiras invisíveis e abre portas que pareciam fechadas. Escreva nos comentários: eu vivo em gratidão, e Deus prospera minhas finanças. Ao fazer isso, você estará declarando uma verdade poderosa sobre sua vida e ativando um princípio espiritual que pode trazer resultados surpreendentes. A riqueza bíblica não se trata apenas de receber,
mas também de dar. A generosidade é um princípio poderoso que ativa a provisão divina em nossas vidas. O próprio Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. No entanto, vivemos em um mundo onde dar é muitas vezes visto como uma perda em vez de um investimento espiritual. A verdade é que, quando damos, não apenas abençoamos os outros, mas abrimos uma porta para que Deus derrame ainda mais recursos em nossas mãos. O jovem que deu seus 5 pães e 2 peixes ao Senhor poderia ter pensado: isso não é suficiente para alimentar a todos. Mas nas mãos de Jesus, aquele pequeno ato de generosidade foi multiplicado para satisfazer uma multidão. É assim que a direção divina para as finanças funciona. Quando damos com um coração disposto, Deus multiplica o que resta. O ato de dar não depende da quantidade que temos, mas da disposição com que o fazemos. A generosidade nem sempre está relacionada ao dinheiro. Pode-se ser generoso com tempo, talentos e recursos. Mas quando falamos de prosperidade financeira, fica claro que o dinheiro também é uma ferramenta para abençoar os outros. Toda vez que você ajuda alguém necessitado, apoia um ministério ou semeia em um projeto que glorifica a Deus, está participando de um princípio espiritual que transcende o material. Não devemos dar por obrigação ou com a expectativa de receber algo em troca, mas com um coração alegre e desapegado. A sabedoria financeira cristã ensina que dar é um privilégio, não um fardo. Quando entendemos isso, nossas mãos param de se apegar ao que temos, e Deus pode enchê-las com mais. Porque, no final, não se trata apenas de acumular, mas de ser canais de bênção para os outros. Ninguém constrói a prosperidade financeira segundo a Bíblia de forma isolada. Até os personagens de maior sucesso nas Escrituras buscaram conselho e orientação em momentos-chave de suas vidas. Moisés, apesar de ser um líder poderoso escolhido por Deus, ouviu o conselho de Jetro para organizar melhor suas responsabilidades. Esse ato de humildade não apenas aliviou seu fardo, mas também melhorou o bem-estar de todo o povo de Israel. A sabedoria de Deus nos ensina que há poder em nos cercarmos de pessoas com experiência e perspectiva. Na vida financeira, tomar decisões impulsivas pode ter consequências duradouras. Muitos perdem recursos por não pedirem orientação a tempo, seja em investimentos, poupança ou na administração diária. O conselho certo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Não se trata apenas de procurar especialistas financeiros, mas de encontrar pessoas com valores alinhados aos princípios bíblicos. A riqueza bíblica não se constrói seguindo qualquer voz, mas aquelas que refletem a vontade de Deus. Buscar conselho não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Vivemos em uma era onde a informação está ao nosso alcance, mas nem toda informação é confiável. É por isso que o plano de Deus para a prosperidade financeira inclui ouvir mentores com princípios sólidos. Como você pode identificar um bom conselheiro? Procure alguém que não apenas tenha sucesso material, mas que viva com integridade e temor a Deus. Às vezes, o orgulho nos impede de pedir ajuda. Pensamos que podemos resolver tudo sozinhos. Mas Deus projetou a vida para ser vivida em comunidade. A sabedoria financeira cristã envolve reconhecer nossas limitações e buscar apoio quando precisamos. Um bom conselho a tempo pode te poupar anos de luta e fracasso. Porque, no final, o sucesso financeiro não é apenas uma questão de números, mas de caminhar na direção certa com as pessoas certas ao seu lado. A direção divina para as finanças não é apenas teoria, são princípios práticos que, quando aplicados com fé e obediência,
produzem resultados reais. Deus não quer que seus filhos vivam sob a opressão da dívida ou presos na ansiedade pelo dinheiro. Ele quer que prosperemos, não apenas materialmente, mas espiritualmente, com paz e propósito. Cada um dos 7 princípios bíblicos para prosperar que compartilhamos aqui são mais do que simples dicas, são chaves espirituais que abrem portas de bênção. Lembre-se da história de José, que trabalhou com diligência e foi elevado a uma posição de honra, ou da viúva que obedeceu ao profeta Eliseu e viu como sua escassez se transformou em abundância. Esses relatos não são contos antigos, são exemplos vivos do que Deus pode fazer quando aplicamos sua sabedoria em nossas vidas. Mas tudo começa com um passo: obedecer e confiar. Não se esqueça de escrever nos comentários: eu vivo em gratidão, e Deus prospera minhas finanças. Ao fazer isso, você não apenas interage com a comunidade, mas declara com fé uma realidade espiritual sobre sua vida. Além disso, se você precisa de oração, deixe seu pedido nos comentários. Cremos que Deus ouve e responde àqueles que clamam com um coração sincero. Não perca o vídeo Como Investir Seu Dinheiro Segundo os Princípios Bíblicos, onde você descobrirá estratégias práticas baseadas nas Escrituras para multiplicar seus recursos de forma sábia e eficaz. É o complemento perfeito para esta mensagem. Se este conteúdo foi uma bênção para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir este ensinamento. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, que Ele te dê paz, sabedoria e prosperidade em abundância. Até o próximo vídeo, e que o favor de Deus te acompanhe sempre.